meus queridos e minhas queridas, tudo jóia? Vamos voltando aqui agora para falar de Física 4, certo? Só lembrando que na última aula a gente falou sobre vetores, ordem e grandeza, deu uma retomada, tá certo? E fechamos com parte de vetores e tal. Aí a gente vai agora retomar onde paramos, tá certo? Os objetivos da aula de hoje: compreender a diferença entre grandeza vetorial e escalar, entender os conceitos básicos de cinemática escalar e compreender movimento uniforme e sua relação com a função de primeiro grau, que é aquela equação do sorvete, tá certo? Então, essas três coisas a gente vai tentar captar aqui nessa aulinha de hoje, tá certo? Vamos lá. Veja bem, a gente tem duas cinemáticas: a cinemática vetorial e a cinemática escalar. A cinemática vetorial, a diferença básica da cinemática vetorial para a escalar é que quando a gente pensa em vetor, a gente está pensando em módulo, assim como também é com escalar, só que a gente está pensando também em direção e sentido. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, um móvel tinha uma velocidade de 10 km por hora em determinado instante e depois ela foi para 20. Se pensarmos no ΔV escalar, é só fazer o 20 menos o 10, certo? Isso aqui é para escalar, beleza? Escalar. Se a gente pensar em vetores, eu precisaria saber qual é o módulo e qual é a direção da velocidade quando ela é 20 e quando ela é 10 para poder fazer a minha variação de velocidade, tá certo? Então, meu ΔV aqui, esse ΔV é o escalar, tá certo? Então, ΔV escalar é só subtrair e acabou. O ΔV vetorial pode ser subtrair, tá certo? Pode ser formar 90 graus, aí a gente tem Pitágoras, tranquilo? Então, eu coloquei aqui uma figurinha que está no nosso material que me coloca duas situações. Suponha que eu tenha dois camaradas. Pensa aqui, dois caras. Ou dois movimentos, tanto faz, tá? Um movimento de dois caras ou dois movimentos de um camarada só. Então ele sai de um certo ponto, chegou aqui nesse A. Depois ele sai de um ponto, chegou aqui nesse B. Se eu quiser o ΔS vetorial, por isso que aqui ó, nós temos essa setinha que indica que eu quero o camarada vetorial, eu vou ter que calcular usando aquelas regrinhas de mesmo sentido soma, sentido contrário subtrai, tá certo? Formando 90 faz Pitágoras, se formar um ângulo qualquer faz lei dos cossenos, que é o caso dessa figura aqui, tá certo? Mas por enquanto a gente não está se preocupando aqui, a gente não vai se preocupar aqui em resolver nada. Inicialmente é para a gente compreender que essa subtração aqui é uma subtração entre vetores, tá certo? Como é uma subtração de vetores, ó, a setinha aqui, ó, vetores, eu vou ter que calcular pela regra vetorial, olhando o módulo, olhando direção e olhando o sentido, tranquilo? Que a gente vai fazer isso na próxima aula, que vai ser somente para exercício, tá certo? Lembrando que aqui a gente está na aula 5 do nosso material. Aí, todas as equações como eu coloquei aqui, de velocidade e aceleração vetorial, elas são iguais às de escalar. Iguais, lembrando sempre que temos que olhar direção e sentido. Então, ó, a velocidade escalar é distância sobre tempo. A aceleração é a variação da velocidade sobre tempo. Mesmas equações de vetorial. Ó. A diferença é que aqui eu tenho que olhar direção, certo? E sentido. Tem que olhar direção e sentido. Diferente da equação, das equações escalares, que a gente só olha o valor, tá certo? Então só olhamos o valor. Então essa variação é final menos inicial e acabou. Aqui não necessariamente.
tá certo? Então, a gente pode usar, como eu falei, lei dos cossenos, pode usar teorema de Pitágoras, enfim. Que não é a nossa preocupação de resolver a questão agora, tá certo? Beleza. Para acelerar, aí, como a gente já falou isso nos anos anteriores, todo movimento que possui mudança na velocidade possui aceleração. Lembrando que a mudança na velocidade pode ser direção. Se for mudança de direção, a gente tem um movimento circular, que a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Tá certo? Que é o que acontece aqui, ó. Então suponha que o móvel está fazendo essa curva aqui em branco. Então em determinado momento ele está com velocidade aqui, ó, subindo, tá? Mas observe que aqui a velocidade já mudou a direção. Aqui está meio como se fosse horizontal e aqui é uma diagonalzinha. Então quem é que faz isso acontecer é a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é a aceleração que puxa o cara para dentro do círculo, tá certo? No círculo imaginário, né? Se eu tivesse aqui um círculo nessa curvinha, tranquilo? Outro detalhe para chamar a atenção em relação à aceleração é que se a gente perceber que o valor da velocidade do movimento está aumentando, a gente vai dizer que o movimento é acelerado, tá certo? O valor também, tranquilo? O número, tá? O número. Então, se o valor aumentar, eu vou dizer que o movimento é acelerado. E todo movimento acelerado, velocidade e aceleração tem mesmo sentido. Então, se eu tiver um carro que está indo para frente e o camarada pisa no acelerador, a aceleração também vai ser para frente. Se ele pisar no freio, aí eu vou ter o caso aqui de baixo, ó, que a velocidade diminui. Como a velocidade diminui, eu posso dizer que o movimento é retardado. Tá certo? E o que é o movimento retardado? É uma aceleração negativa? É? Não necessariamente. Movimento retardado quer dizer que a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Então, se eu estiver indo para frente e pisar no freio, aí o freio faz uma aceleração negativa para o carro. Se eu estiver indo para trás e pisar no freio, o freio faz uma aceleração, ele exerce, né? Realiza uma aceleração no sentido contrário do movimento. Ou seja, se o carro está indo para trás e eu piso no freio, quer dizer que essa aceleração vai ser para frente, tá certo? Então, sentidos opostos. Lembrando que o sinal negativo para um vetor indica apenas o sentido, tá certo? O sinal negativo de um vetor indica apenas o sentido contrário ao que você chamar de positivo, tá certo? Aí a gente chega aqui nessa partezinha final da aula de hoje, que é cinemática escalar. Aqui a gente já não vai mais falar de direção e sentido, tá certo? Muito embora a gente fale de trajetória. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui, supondo um camarada parado, que solta algum objeto, tá certo? Então a trajetória é vertical. E aí esse mesmo objeto, se tem uma determinada velocidade horizontal e solta o mesmo objeto, observe que a trajetória aqui, ela vai ser uma curva, beleza? Por que vai ser uma curva? Porque ao mesmo tempo, esse objeto aqui vai ter uma velocidade para frente, que é essa mesma velocidade daqui, certo? E vai passar a ter uma velocidade para baixo, que é uma velocidade que a gente chama de Vy, por causa da aceleração da gravidade, que é para baixo, tá certo? Aí o objeto nem vai para frente, nem vai para baixo, ele ao mesmo tempo vai para os dois, que dá a curva, tranquilo? Então o que acontece? Essa trajetória aqui é vista por um piloto, por exemplo, que tem essa mesma velocidade v. Observe que esse camarada aqui parado, a trajetória é vertical. Mas eu também tenho uma trajetória vertical aqui, ó, nesse que está em movimento. Essa trajetória vertical é vista por um camarada que esteja lá nesse aviãozinho. Essa trajetória curvilínea aqui, ó, é vista por qualquer pessoa fora do avião. Por quê? Porque a pessoa que estiver dentro do avião, ela tem a mesma velocidade do avião.
Então ela não vai enxergar esse movimento, certo? Então ela só vai enxergar o movimento por causa da gravidade, por isso que ela vai enxergar esse vertical. Já a pessoa fora, ela vai enxergar tanto a velocidade para frente quanto a velocidade para baixo. E aí, por consequência, ela vê a curva. Isso quer dizer que a trajetória depende do referencial, tá certo? Tranquilo? Tá certo. Então, outro detalhe. A gente falou aqui que a pessoa dentro do avião, ela vê essa trajetória aqui, né? Isso acontece porque ela está em repouso em relação ao avião. Quando é que a gente diz que um corpo em relação ao outro está em repouso? Quando a distância entre eles não variar. Então eu coloquei aqui, ó, dizemos que um corpo está em movimento em relação a outro quando a distância entre eles varia. Se a distância variar, eu vou dizer que um em relação ao outro vai estar em movimento. Se a distância não variar, a gente vai dizer que um em relação ao outro vai estar em repouso, certo? Então veja bem, se eu tiver, por exemplo, uma esteira ergométrica, estou lá correndo com determinada velocidade, e aí estou conversando com a outra pessoa que não está em outra esteira, está ali paradinha, fora lá da esteira. A gente pode perceber que a gente não muda de lugar em relação a essa pessoa, nem essa pessoa em relação a gente. Então, apesar da gente ter velocidade, porque a gente está lá caminhando ou correndo na esteira, a gente vai estar em repouso em relação à pessoa fora. Por quê? Porque eu não mudo a distância entre os dois corpos. Eu não estou me afastando nem me aproximando da outra pessoa, tá certo? E aí, como eu coloquei aqui, quando o móvel muda a sua posição, significa que ele possui velocidade. Lembrando que o mudar a sua posição, você pode pensar assim, mas na esteira ergométrica eu não mudo posição, mas eu estou percorrendo distância, tá certo? Quando eu coloco aqui mudar a posição, leia-se ter distância, tá? E aí, falando em movimento, a gente tem o movimento uniforme. Como a gente já falou isso algumas vezes, uniforme quer dizer que é constante. Então isso quer dizer que um movimento, para ser chamado de uniforme, ele tem que ter velocidade constante. Se ele tiver velocidade constante, além de ser movimento uniforme, o que é que eu posso garantir? Eu posso garantir que a variação da posição ela vai ser a mesma num mesmo intervalo de tempo. E aí eu coloquei aqui a tartarugazinha só para ilustrar aqui para vocês. Então observe que a tartaruga, ó, depois de 1 segundo ela veio para a posição 10, depois para 20, depois para 30, depois para 40. Isso tudo aconteceu de 1 em 1 segundo, certo? Então, como isso aconteceu de 1 em 1 segundo, ó, então, 0 para o 1, andou 10. 1 para o 2, passou mais 1 segundo, andou mais 10. 2 para o 3, passou mais 1 segundo, foi para o 40. 3 para o 4, foi para o 40. Então daqui para cá, ó, ele andou 10, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10. Isso quer dizer que a velocidade dela é 10 centímetros por segundo. Então a velocidade de um corpo me diz qual é a distância que ele percorre em 1 segundo, 1 minuto ou 1 hora, tá certo? Então a velocidade de 40 km por hora quer dizer que o camarada percorre 40 km em 1 hora. Tranquilo? E aí isso forma uma proporção. Se eu disser que o movimento é uniforme, aquela equação de velocidade média que a gente já viu algumas vezes, ΔS por ΔT, ela vira essa equação aqui que a gente chama de equação de sorvete, né? Equação de sorvete. Lembrando que aqui é posição final, aqui é posição inicial, tá certo? V é velocidade, T é o tempo. Observe que posição inicial ela vai ser uma característica do movimento. Então, para cada movimento eu tenho uma determinada posição inicial que vai ser a posição que o camarada vai ter no tempo igual a zero. Então, toda vez que a gente lê um problema que fala assim, no tempo igual a zero, a posição era tanto, esse tanto quer dizer posição inicial, tá certo? A velocidade, como a gente vai trabalhar no movimento uniforme,
a velocidade ela vai ser constante. Como ela vai ser constante, esse camarada aqui não vai variar, tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a posição depende do tempo. Como a posição depende do tempo, a gente chama essa aqui de equação horária da posição, certo? Agora, por que ela é de grau 1? Ela é de grau 1 porque no tempo não tem expoente. Então, como não tem expoente, o expoente é 1. Como a gente já sabe, todo gráfico de função de primeiro grau, nós temos uma reta, certo? Aí, veja bem, a equação é S igual a SO mais VT, certo? Aí, observe que nós temos alguns tipos de gráfico, né? Algumas possibilidades. As principais são posição e tempo, e velocidade e tempo, certo? Tem outros, mas normalmente a gente trabalha com esses. Aí veja bem, a gente sabe que quem determina a inclinação da reta é o sinal e o valor do que acompanha o nosso x. O nosso x é o tempo. Então, o sinal da velocidade me diz se o gráfico vai ser crescente. Então, gráfico crescente quer dizer velocidade positiva. A gente chama o movimento de progressivo, tá certo? Se o sinal aqui da velocidade for negativo, quer dizer que o gráfico vai ser decrescente. A gente chama o movimento de retrógrado. Esse movimento progressivo aqui quer dizer que a posição do camarada aumenta. Observe aqui, ó, posição aumentando. Aqui eu já tenho uma posição diminuindo, porque a velocidade é negativa, tá certo? Ele está voltando. Como aqui nós temos a velocidade constante, se a velocidade for positiva, nós temos uma reta constante no valor da velocidade aqui. Então a velocidade aqui é 5, sei lá, 5. Então é 5, então vai ser 5 sempre, tá certo? Eita, não, a velocidade aqui é menos 1. Ah, é menos 1? Vai ser menos 1 sempre. Movimento retrógrado, movimento progressivo, certo? Esse gráfico daqui corresponde a um movimento assim. E esse gráfico aqui corresponde ao movimento assim, tá certo? Um outro detalhe é que se a gente pegar aquela equação de velocidade média e fizermos meios pelos extremos, a gente vai ter ΔS igual a velocidade vezes variação do tempo. Observe que na equação nós temos velocidade, nós não temos variação da velocidade. Então eu só posso usar a equação desse jeito se a velocidade for constante. Se a velocidade variar, por enquanto, o único caminho que a gente tem é dizer que o ΔS é igual a área, tá certo? Então, na verdade é assim, a gente pode generalizar toda a equação nesse formato aqui, um cara que é igual a um outro vezes um terceiro. Toda vez que tiver um gráfico desses dois aqui, se eu fizer a área, eu acho esse cara, tá certo? Então o esquema é esse, toda vez que eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, independente se a velocidade vai ser constante ou variar, eu posso fazer a área. Agora, observe que a gente tem essas barrinhas do módulo. Por que a gente tem essas barrinhas do módulo? Porque o ΔS é uma grandeza que pode ser positiva ou negativa. Aí, e a área não pode, né? Aí, o que a gente faz? A gente vai calcular a área e vai perceber se o ΔS vai ser positivo ou negativo. Nesse caso daqui, o ΔS vai ser positivo. Por quê? Porque ele está em cima do zero. Se eu tivesse um gráfico assim, ó, aí eu teria um ΔS negativo, tá certo? Então é a única coisa, eu não olho se aumenta ou diminui a velocidade, eu olho se o gráfico está em cima do zero ou embaixo do zero. Se o gráfico estiver em cima do zero, ΔS positivo. Se estiver embaixo do zero, ΔS negativo. Lembrando que isso só vale de área se o gráfico for velocidade por tempo. Jamais a gente vai fazer área num gráfico de posição por tempo, tranquilo? A gente se encontra em breve e aí a gente vai resolver algumas questões, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.